Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então ter uma primeira aula sobre enzimas. Na verdade, a segunda, né? Mas essa vai ser a primeira que eu estou fazendo aqui no quadro de novo. Bom, pessoal, eu quero deixar claro então que essa questão das enzimas, ela é estudada durante todo o semestre a partir de agora, porque a gente vai falar muito em enzimas no metabolismo, então algumas coisas que não forem explicadas agora vão ser explicadas depois. Então, o que a gente precisa entender basicamente sobre as enzimas? São proteínas especializadas em catálise. Então, elas têm uma estrutura proteica. O que difere uma enzima de uma proteína comum? É uma das coisas, né? Especificidade pelo substrato. Então, elas têm, a maioria delas é específica, né? Todas, na verdade, são específicas para um determinado substrato. Então, elas interagem com aquele substrato e formam, então, um complexo, né? Uma interação, uma complementaridade. Então, aqui ocorrem todas as mudanças, né? Quando ocorrem, não são ligações rígidas, são ligações, então, que são feitas e desfeitas, de forma que o substrato seja transformado em produto e a enzima possa se regenerar. Então, o que acontece? Outra propriedade das enzimas: não se alteram durante a reação. Então, a enzima que saiu aqui, ela vai voltar, pegar de novo o substrato e seguir enquanto tiver necessidade daquela função dela. Então, elas são específicas e desempenham muitas funções importantes no metabolismo. A gente pode dizer que elas são moléculas compatíveis com a vida, porque essa capacidade de se ligar ao substrato e transformar ele em produto se dá numa velocidade muito rápida, se a gente for comparar uma mesma reação que não tem a catálise enzimática. Então, quando a gente fala nessa questão, a gente pensa sobre a questão da energia de ativação. O que é isso? O que isso tem a ver com as enzimas? Então, para que a enzima faça toda a sua... desempenhe a sua função de interagir com o substrato e transformar ele em produto, existe uma barreira energética aqui, né? Que separa, então, o substrato do produto. Então, se a gente tem uma reação catalisada, a gente vai ter uma energia de ativação menor do que se a gente tiver uma não catalisada. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma enzima atuando. E aqui a gente tem uma reação sem enzima. Então, a energia necessária para transformar o substrato em produto, chamada energia de ativação, é menor, né, quando a gente tem a enzima. Por quê? Porque a enzima, então, ela vai acelerar essa reação no momento que ela se liga com o substrato, interage com o substrato de uma forma não rígida, né? Então, ela vai se modificar, alguns aminoácidos vão se ligar ao substrato e vão transformar o substrato, mas não a enzima. A enzima se regenera lá no final do processo. Então, se diz, e é verdade, né, que a enzima, quando ela foi descoberta lá nos primórdios, né, ela foi relacionada então com todo o processo, os
processos vitais. Então se diz que ela é uma molécula que permitiu então a vida. Então ela está desde os micro-organismos, ela está presente, até os organismos mais complexos, organizados em sistemas. A gente tem, por exemplo, metabolicamente falando, esse quadro, a gente tem reações que acontecem em sequência, né? Que são aquelas das rotas metabólicas. Bom, continuando então, as enzimas têm essa característica, né, de aumentar a velocidade das reações, diminuindo a energia de ativação necessária para transformar o substrato em produto. Então aqui nós vamos ver um exemplinho de três reações pertencentes a uma rota metabólica. Então o primeiro substrato aqui reage com a enzima, né, forma um produto, vai ser o substrato da enzima 2, a enzima 2 vai atuar sobre esse substrato aqui, esse produto vai ser o substrato da enzima 3 e assim sucessivamente. Esse tipo de reação é muito comum, por exemplo, nas transformações que ocorrem com a glicose, para que ela seja transformada em energia, então passa por uma série de reações e as enzimas vão atuando na sequência. Então, essa enzima aqui vai pegar o produto da enzima 1, essa enzima aqui vai pegar o produto da enzima 2 e assim sucessivamente até que chegue aonde se quer. Por exemplo, uma molécula de amido, ao ser ingerida, né, por um animal, ela vai ser totalmente degradada em diferentes glicoses. Então não vai passar por essa reação aqui em cadeia, mas a mesma enzima vai estar atuando sobre o amido e vai estar então retirando as moléculas de glicose dali. Que fatores, o que é importante então você saber? Não vou cobrar de vocês a classificação das enzimas que ocorre de acordo com o tipo de reação. O que vocês precisam saber, além de que a enzima é uma estrutura proteica, que tem uma especificidade com o substrato, não se altera durante a reação química, que ela pode se ligar a íons ou a outras moléculas como vitaminas para ter a sua atividade completada. Então algumas necessitam de íons, outras de, por exemplo, vitamina C, vitamina D, ou uma molécula orgânica, né, que ao se ligar à enzima então faz com que ela desenvolva a sua atividade. Outros fatores que interferem, o pH. Então cada enzima tem um pH ótimo para trabalhar e uma temperatura. Aqui nós vamos dar o exemplo da enzima amilase. A enzima amilase, para os animais que a secretam, é secretada pela boca. Alguns animais não têm amilase, outros expressam só amilase intestinal. Mas digamos que ela fosse secretada pela boca, ela atua em pH 7. Então o pH aqui ideal, né, onde tem atividade ótima, é 7. Se a gente pensar pHs abaixo de 7, a atividade dela está crescendo, mas não é atividade ótima. E pHs acima de 7, ela vai ser inativada. Quando o bolo alimentar sai da boca e vai para o estômago, que nós temos um pH 2, como é que vai estar a atividade da enzima? Vai estar aqui assim, quase nada, né? Um outro exemplo, a pepsina, que atua no estômago, ela atua em pH ótimo, 1,5, 2. Então, para a pepsina, nós temos aqui o pH ótimo como 2. Quando essa enzima vai para o intestino, que o pH está mais alto, a atividade dela vai cair. Então, o que a gente tem aqui? O efeito do pH sobre a atividade enzimática. Quanto à temperatura, a maioria delas trabalha em temperaturas entre 30 e 37 graus, fisiologicamente falando, né? Temperatura interna de mamíferos. Mas e os animais que têm o chamado sangue frio, né? Que são os que vivem na água, aqueles que vivem em temperaturas também mais baixas, vai mudar um pouco essa curva. Em vez de estar em torno dos 37, vai estar em torno dos 25, 30 graus no máximo, mesmo nos líquidos fisiológicos. Então a gente tem diferenças, né, de acordo com as características de cada animal. Uma outra coisa que é importante,
a ser levado em consideração é a concentração do substrato. Na próxima aula nós vamos falar então sobre essas interações enzima-substrato e como que se calculam, né, na verdade só vou mostrar para vocês, porque essas coisas todas, né, já estão prontas, a concentração de substrato para determinada enzima, a menos que se vai estudar enzimas novas, né, aí sim tu precisa fazer todos esses gráficos, temperatura, pH, mas para vocês, o que é importante? É saber interpretar o resultado dessas enzimas para aplicá-lo então ao diagnóstico de doenças. Por exemplo, as enzimas hepáticas são sintetizadas para ficarem dentro do fígado realizando as suas funções. Quando elas se encontram elevadas no sangue, elas indicam uma alteração hepática. Outras enzimas que são próprias do pâncreas, por exemplo, né, que devem ser secretadas só para os processos de digestão. Quando elas são elevadas, elas indicam uma lesão no pâncreas. Então, muitas doenças, o diagnóstico é feito auxiliado pela dosagem das enzimas. Então, é uma coisa que a gente vai trabalhar também. Só que esse conteúdo nós vamos retomar todinho quando voltarmos no nosso semestre, porque não é um conteúdo que a gente pode desenvolver bem assim, só online, né? Então a gente vai ter que retomar, por isso eu quero que vocês sejam bem tranquilos com esse conteúdo, tá? Um abraço, até a próxima aula.